Meus irmãos, abra a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querumbins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra e ela é revelação do Senhor para nós. Ela explica e ensina e revela por que nós somos pecadores e como nos envolvemos nessa situação. Agora queremos pedir que o Senhor fale a nós, para que o nosso entendimento seja completo e a nossa consagração a Ti seja verdadeira. Nós pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu havia programado expor aos irmãos nos cultos de domingo à noite que eu viesse ao púlpito aqui, o livro de Amós. Já tem uns 2 anos que eu tenho lido e meditado em Amós e tenho tido muita vontade de expor Amós. No entanto, essa situação na qual nós estamos envolvidos este ano, trabalhando aqui e trabalhando também lá na Igreja Mosaico,
tornou cansativa a tarefa de fazer isso este ano. E como sempre nós nos organizamos para que façamos sermões de uma forma de manhã e de outra forma à noite, eu havia programado expor pela manhã vários encontros com Deus e algumas pessoas do Antigo Testamento, que eu tenho chamado já há algum tempo, é uma série que eu fiz lá no Balneário Minha Ponte, no início de 2004, todo ano de 2004, que eu tenho chamado de Encontros com Deus no Antigo Testamento. Mas, quando eu estava preparando as quantidades de vezes que eu fazer essas exposições aqui, eu teria apenas 9 oportunidades para, nos cultos da manhã, falar sobre vários encontros de Deus com algumas pessoas no Antigo Testamento. Então, eu resolvi jogar a Amós para o ano que vem, se Deus permitir, e expandir essa série de exposições de não somente 9, mas pelo menos 18 exposições sobre encontros com Deus no Antigo Testamento. E eu queria batizar essa série que eu farei a partir de hoje com os irmãos de Encontros Tremendos. Porque alguns anos atrás surgiu aqui em Goiânia, e Goiânia foi muito sacudida com isso, e até hoje acontece, o movimento G12. E o movimento G12, que nós não temos procurado não nos comprometermos com ele por causa de várias teologias que atrapalham que esse movimento seja bênção na vida da igreja. Ele é todo construído em cima de encontros que acontecem em finais de semana, e os irmãos que têm boa memória, isso aconteceu há 15 anos atrás, mais ou menos, eles intitulavam esses encontros de encontros tremendos, porque as pessoas algumas ficavam tremendo o tempo todo em êxtase nos encontros, e que o resultado era uma chuva de renovação de ânimo na vida de muitas pessoas. Ao depois, ficou claro que esse movimento estava trazendo muito mais divisão do que crescimento para a igreja. Estava trazendo muito mais confusão do que esclarecimento da doutrina do evangelho para as pessoas. Então, quando eu estava fazendo essa série de exposições sobre esses encontros com Deus no Antigo Testamento, eu me deparei com o texto que eu vou expor aqui na igreja brevemente, que é o texto de Êxodo, capítulo 20. Aqueles irmãos que conhecem as Escrituras sabem que é o local na Escritura onde Deus revela os 10 mandamentos. E é Estevão, no Novo Testamento, que diz para nós como Moisés saiu da presença de Deus naquele dia. Para surpresa nossa, Estevão diz que Moisés saiu da presença de Deus tremendo. Então, Êxodo 20 vai dar, que eu tenho exposto com o título de Um Encontro Tremendo, vai ser o título que eu quero dar para toda essa série sobre encontros com Deus no Antigo Testamento, especialmente nos livros históricos. O método que eu escolhi para selecionar essa exposição temática para a igreja são as conversas que as pessoas têm com Deus. Para os irmãos terem uma ideia, aqui em Gênesis 3, na narrativa da queda do homem, é o primeiro diálogo que acontece escrito na Bíblia entre o homem e Deus. Hoje, então, eu quero falar sobre Deus, Adão e Eva. Na próxima vez que eu vir ao púlpito, e eu vou fazer da seguinte forma: eu vou expor só sobre esse tema, tanto nos domingos à noite, quanto no domingo de manhã. No domingo de manhã, no máximo 20 minutos, e no domingo à noite, o tanto que os irmãos aguentarem me ouvir assentados aí no banco. Encontros tremendos, porque na época do G12, eles diziam que o encontro é tremendo porque a gente está na presença de Deus e acontecem coisas, entre aspas, tremendas. Agora, quando nós olharmos para estes encontros tremendos que eu quero compartilhar com a igreja, os irmãos vão perceber que muitos encontros com Deus, eles são ruins para os homens. Porque Deus vem conversar com eles para perguntar a respeito de pecados, de coisas que Ele gostaria que eles fizessem e eles não estão fazendo. Deus repreende, Deus castiga, Deus executa o seu juízo sobre aqueles que deveriam estar na sua presença,
mas não estão andando adequadamente. Estes encontros tremendos também narram encontros de verdadeiros êxtases espirituais entre homens e Deus. Como, por exemplo, o Êxodo 33, quando Moisés tem um encontro tremendo, nós poderíamos usar, entre aspas, um encontro mágico entre ele e Deus, que é o ponto mais alto da sua vida, quando ele pede para Deus o direito de vê-lo, e Deus lhe concede o direito de ver e conhecer toda a sua bondade, que ele passará diante dos seus olhos. Ou como o encontro da esposa de Manoá, mãe de Sansão, que de repente o anjo de Deus vem conversar com ela a respeito da promessa do nascimento de um filho, Sansão. E ela fica toda perturbada, conta a história para o seu marido, e então o seu marido vem e Deus se revela aos dois. Uma única vez, Deus conversa com eles pessoalmente, e aquilo foi o suficiente para eles viverem piedosamente na sua presença o resto das suas vidas. Ou como Moisés, quando Deus diz, vá lá para o Egito libertar o meu povo. Ou como Josué, quando Deus diz, não temas nem te espantes, eu vou com você. Ou como quando ele se encontra com Gideão e diz, ser forte, homem valente, vá lá e derrote os midianitas como se fossem apenas um homem. Então, observando essas conversas de Deus com as pessoas, de fato nós podemos testemunhar que encontrar-se com Deus é algo tremendo. Só que muito mais do que satisfazer a nossa vontade pessoal, nestes encontros tremendos, Deus diz o que Ele espera de nós, o que Ele não quer que nós façamos. E Ele também abençoa com graça, com presentes, com respostas aos pedidos que são feitos, a bênção da sua presença, da sua ação, da sua intervenção, muitas vezes até miraculosa na vida dessas pessoas. Encontros como o de Jeremias, que Deus diz, vai lá e prega a minha palavra para Israel e diga que Jerusalém será destruída e eles vão experimentar 70 anos de cativeiro. E Jeremias diz, Senhor, eu não passo de uma criança. Eu não consigo fazer isso. E Deus diz, não importa. Eu vou colocar na sua boca as minhas palavras e tudo o que você disser vai acontecer. Encontros tremendos. E o primeiro deles não é lá o melhor que a gente poderia escolher para começar uma série que fala a respeito dessas questões de Deus. Nós estamos aqui diante do texto que é a nossa maior vergonha, que é a narrativa da queda do homem no pecado, da queda da mulher no pecado e da consequente expulsão deste homem e dessa mulher da presença de Deus. Gênesis 3 levanta e mostra e revela para nós que realização pessoal e prazer pessoal, para todos os lados que se olha, é isso que as pessoas desejam, é isso que as pessoas querem, elas querem experimentar o direito de viver a sua independência. Gênesis 1 e Gênesis 2 diz que Deus não criou o homem para ser um ser independente. A principal prova disso é exatamente que o homem é um ser criado por Deus, ele é objeto da estratégia, do planejamento, da criatividade e do amor de Deus para com a sua atividade criadora. Deus criou o homem para que o homem dependesse dele. Deus criou a mulher para que a mulher dependesse dele, para compartilhar com eles a sua vontade e o seu projeto eterno. No entanto, nós vivemos num mundo que, após a queda do homem no pecado, é um mundo que vive em rebelião contra Deus. Nós somos ensinados que o melhor bem que nós podemos buscar e encontrar é a nossa própria satisfação pessoal. A frase do momento é: jamais desista dos seus sonhos. No entanto, as pessoas que falam para nós não desistirmos dos nossos sonhos ignoram que nós somos pecadores, que nós vivemos num mundo que é caído no pecado e que é vendido pelo pecado. E de repente, nós vemos pessoas sonhando muitas coisas egoístas, medonhas, malvadas, que não levam o próximo em conta,
E o resultado, várias vezes eu recebo no meu gabinete pastoral pessoas que sonharam, e os seus sonhos se tornaram verdadeiros pesadelos. Porque foram todos desejados, construídos, arquitetados e planejados longe da obediência e da dependência de Deus e do Senhor. Nós conhecemos pessoas que vão para o exterior, moram anos lá fora, com o único desejo de se enriquecer, porque o euro vale mais que o real, porque o dólar vale mais que o real. E eu conheço pessoas que moraram tempos nos Estados Unidos e conseguiram voltar de lá mais pobres do que quando estiveram por aqui. Não juntaram nada, perderam tudo. Perderam tudo porque eram conduzidos pela cobiça do ter, do alcançar, do fazer, do sonhar, sem saber para quê. E a resposta bíblica é o que está narrado aqui em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu na presença de Deus. E o meu objetivo nessa noite, e para abrir essa série sobre encontros tremendos, é demonstrar que a queda é exatamente o afastamento de Deus pela busca de uma realização pessoal do homem em rebelião, em rebeldia contra o Senhor, que é Deus. Em primeiro lugar, o texto nos ensina, no verso 1 até o verso 5, que a queda ela se dá por meio de uma tentação. Nós aprendemos em teologia sistemática que o pecado ele não é normal, ele não é natural na vida humana. Exatamente por isso que causa tanta tristeza, tanta ansiedade, tanta depressão, tantos sentimentos ruins do nosso coração. O homem não foi criado por Deus para viver uma vida de pecado. O pecado é um intruso, um anormal que veio tirar a normalidade das nossas relações, tirar a normalidade do nosso jeito de ser e até mesmo de sonhar o futuro para nós mesmos. E o texto então diz que Satanás usa de um animal ali do bosque uma serpente. A serpente não era somente uma prefiguração simbólica, uma metáfora, uma ilustração, um simbolismo de como que Satanás fez. De fato, ele usou esse animal. Nós cremos que Gênesis 3, assim como todo o livro de Gênesis, ele é literal no que diz respeito à história que ele conta. Nós cremos que Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, existiram e andaram de fato nessa terra. E tudo isso que a Escritura diz, até de Gênesis 1 até Gênesis 11, a respeito dos primeiros movimentos do homem na terra, tudo aconteceu do jeito que está escrito aqui. Mas também não pode deixar passar barato na nossa mente que, embora a serpente seja um instrumento da tentação, é Satanás, o diabo que compõe as palavras, escolhe a maneira, estabelece os métodos. A Escritura diz que o verdadeiro tentador não é a cobra, não é a serpente, não é a naja, nem a anaconda, é Satanás. E aí a Escritura nos diz várias vezes, os irmãos já conhecem os textos, 1 João capítulo 3, versículo 8, o diabo é aquele que vive pecando desde o princípio, desde a época da sua própria criação. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, um texto que o reverendo James vai expor aqui na sua caminhada pelo livro de Apocalipse durante este ano, nos seus sermões. Ele é a antiga serpente, o sedutor de todo mundo. E João, capítulo 8, versículo 44, que é o texto que mais nos interessa, ele é o pai da mentira. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Então, quando Satanás se aproxima da mulher e através dela chega ao homem também, ele traz como conteúdo da sua tentação uma mentira. E a mentira está estampada nessa primeira pergunta que Satanás faz para Eva: é isso mesmo que Deus disse? O conteúdo da tentação foi uma mentira. O objetivo da tentação é o engano. O método da tentação é a sedução. Iludir por meio de despertar desejos que não deveriam ser despertados no nosso coração. E o fim da tentação é nos afastar de Deus.
Como que Satanás constrói essa tentação? Primeiro, ele coloca em dúvida a palavra de Deus, versículo 1, a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, ela diz à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ela omite aquela cláusula de, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não devereis comer. Então, Satanás testa o conhecimento bíblico de Eva. Ela questiona, coloca em dúvida se Eva de fato compreendeu a instrução que Deus havia dito. E a resposta de Eva contém um exagero e um acréscimo àquilo que Deus não havia dito. Deus disse que não era para comer da árvore. E Eva, conversando com o diabo, ela diz, não é nem para tocar. E quando ela faz um acréscimo à palavra de Deus, Satanás percebe que ele tem uma porta aberta para nos levar e levar a mulher para o mundo da confusão e da dúvida. Essa é a grande questão que nós labutamos na nossa vida. Quando nós não entendemos, não compreendemos e não memorizamos adequadamente a palavra de Deus, nós corremos o risco de aumentar e diminuir as coisas que Deus diz. E é nessa hora que Satanás percebe que ele tem acesso ao nosso coração para poder nos ludibriar e para poder nos enganar com a sedução da mentira do pecado. Observem que depois que Eva faz esse acréscimo, Satanás tira proveito disso e ele nega a palavra de Deus, versículo 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus disse que no dia em que Adão e Eva comessem do fruto da árvore, eles morreriam. Então Satanás, aproveitando que a mulher não está tão firme assim no conhecimento do que Deus disse, ele diz, não é bem assim não. Se você tem a capacidade de acrescentar coisas à palavra de Deus, se você tem a capacidade de diminuir coisas da palavra de Deus, então Satanás pode te levar a negar a palavra de Deus. O diabo então nos leva a descrer do que Deus disse, uma vez que nós não guardamos adequadamente a sua palavra no coração. Na tentação, o nosso único instrumento de defesa é a nossa confiança na palavra de Deus e desconfiamos de Deus quando não usamos a sua palavra. Dietrich Bonhoeffer, num livro bem fininho chamado Tentação, Dietrich Bonhoeffer é um pastor luterano que viveu na época da Segunda Guerra Mundial, ele diz que ele define tentação como aquele momento em que Deus deixa Satanás aproximar-se de nós e ele permite que o único instrumento de defesa que nós possamos usar, ou que nós podemos usar contra Satanás, é a Escritura Sagrada. E nesse livreto de Dietrich Bonhoeffer, ele comenta, a partir de Mateus 4, que é o texto que fala da tentação de Jesus, como que Jesus foi tentado e não caiu e não foi ludibriado por Satanás. É fácil perceber que para cada uma das 3 tentações que Satanás faz, e a Bíblia registra ali em Mateus 4 e também Lucas 4, o Senhor Jesus responde a cada uma delas usando as Escrituras. Ele diz, para cada tentação a resposta é, está escrito. É um detalhe de menor importância que o Senhor Jesus usa apenas o livro de Deuteronômio. As 3 respostas de Jesus são encontradas no livro de Deuteronômio. O Senhor Jesus, ele não ousa sair fora das Escrituras Sagradas para combater a Satanás. A Bíblia diz que a humanidade de Jesus é perfeita, é plena, e sendo a sua humanidade perfeita e plena, ele estava sujeito à tentação, assim como nós estamos sujeitos à tentação. Só que ele não cai, ele não caiu. Ele venceu a tentação e ele mostrou para nós que a única forma que nós podemos usar para vencer a tentação é nos apegar à palavra que nós devemos guardar no nosso coração. Mas Eva não fez isso. E por não ter feito isso, ela foi vítima da manipulação de Satanás na sua vida.
Depois que Satanás coloca dúvida sobre a palavra, depois que ele frontalmente nega a palavra, então, por último, ele perverte a palavra. Versículo 5, ele diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nós costumamos dizer na classe de catecúmenos que o primeiro pecado cometido foi o pecado da desobediência. Mas o que causou a desobediência foi Satanás despertar no coração do homem e no coração da mulher o desejo de ser igual a Deus, a soberba. E é isso que muitas vezes nos torna vulneráveis às ações de Satanás, porque nós queremos combater a Satanás de forma soberba, desconfiando da palavra de Deus, não dependendo da ação de Deus e do seu Espírito na nossa vida, porque achamos que estamos fortes, porque achamos que somos capazes, porque achamos que somos independentes. A doutrina do livre-arbítrio, que é o maior foco de discussão entre arminianos e calvinistas, e que dá dor de cabeça em todo mundo, é a maior declaração de que o homem é capaz de confiar só em si mesmo, e que ele não precisa de Deus para vencer os seus desafios. Mas o que a palavra de Deus diz, que Deus não nos deu livre-arbítrio depois da queda. Nós temos livre agência. Livre agência quer dizer que nós agimos de acordo com a nossa natureza. Antes de Adão pecar, a sua natureza era pura, sem pecado. Mas depois do pecado, ela se tornou inclinada para o mal. Deus não criou o homem sem pecado no sentido que Deus criou o homem neutro, que ele não é nem bom e nem mal. O que a Bíblia diz, e isso é dito inúmeras vezes em Gênesis 1, que tudo que Deus criou era bom. E no verso 31 diz que quando ele criou o homem, ele achou aquilo muito bom. Então o homem não foi criado neutro, o homem foi criado bom, completamente livre e na presença de Deus, e por decisão, ele escolheu desobedecer a Deus, porque Satanás despertou no seu coração o desejo de ser igual a Deus. Nós nunca seremos iguais a Deus. A palavra de Deus diz que nós seremos semelhantes a Jesus, 1 João capítulo 3, versículo 1. Mas igual a Deus nós jamais seremos. Nós jamais seremos onipotentes. Nós jamais seremos oniscientes. Nós jamais seremos onipresentes. Nós jamais seremos infinitos e eternos como Deus é eterno. Nós somos eternos a partir da nossa criação. Mas Deus é eterno no sentido pleno da palavra. Ele não tem nem começo e ele jamais terá fim. Agora nós somos criação dele. Estamos plenamente dependentes das suas mãos. Mas Satanás conseguiu colocar isso no nosso coração, de que nós não precisamos de Deus. E como Hollywood fala em quase todos os filmes, eu é que faço o meu destino. Mas não é assim. Gênesis 3 mostra de todas as formas que se nós não dependemos de Deus, existem outros que têm interesse em acabar conosco. Existe Satanás, existe o mundo espiritual que é mau. E que, embora muitas vezes nós achamos que eles nem existem, mas a palavra de Deus dá provas inúmeras e diversas de que há um mundo espiritual por trás dessa cortina que os nossos olhos não conseguem enxergar. Então isso tem que nos levar a meditar em como nós levamos a sério ou não levamos a sério o que Deus diz na sua palavra para nós. Segundo, a queda se dá pela realização de um desejo sedutor, versículo 6. Vendo a mulher
que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu marido e ele comeu. Alguns autores têm feito um paralelo entre esse versículo 6 de Gênesis 3 com o texto de 1 João, capítulo 2, quando João fala a respeito da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. 1 João, capítulo 2, versículo 16, para ser mais exato. O texto diz que a árvore era boa para se comer, e João fala da concupiscência do mundo, aquilo que está à nossa disposição no mundo. O texto diz que a árvore era agradável aos olhos, e João fala da concupiscência dos olhos. Concupiscência é uma palavra antiga que quer dizer um desejo incontrolável. E a gente precisa saber bem disso, porque às vezes nós olhamos algumas palavras na Escritura e começamos a usá-las de forma inapropriada. Uma das palavras que nós usamos de forma inapropriada é a palavra exortação. Ela é muito comum nas Escrituras. Nas Escrituras, exortação significa estimular, animar, empurrar para frente, ajudar a fazer o certo. Mas a nossa forma de usar exortar é repreender, é chamar a atenção, é brigar com o outro. Então, quando alguém faz alguma coisa errada, a pessoa chega no pastor e diz: pastor, exorta o irmão, chama a atenção dele. Não é a forma correta de usar a palavra exortar. Você está pedindo para que eu incentive ele a continuar fazendo o que ele está fazendo. A palavra correta é admoestar. Admoestar, sim, significa repreender, chamar a atenção. Ela significa literalmente bater a mão no ombro e dizer: não é por aí não. Mas exortar é animar. Uma outra palavra pode ser essa palavra concupiscência. Todo mundo que é cristão e é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil há mais tempo conhece a história do irmão que foi convidado a orar pedindo a bênção de Deus para o sermão do pastor, e ele diz: ó Senhor, enche o nosso pastor de concupiscência nessa hora. Por favor, não peça isso para mim. Concupiscência é um desejo incontrolável para pecar. Então, só para você saber o que é essa palavra difícil de falar e que às vezes é até interessante. Depois ele fala da soberba da vida, porque o texto diz que a palavra tinha uma aparência boa para dar entendimento. Então, o mundo, a carne e o diabo se associam para nos tentar, nos seduzir e nos afastar de Deus. E o texto diz que ela comeu e deu ao seu marido e nada aconteceu de bom depois disso. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 14, Paulo diz que Eva, a mulher, foi enganada. Adão não. Adão, quando comeu do fruto da árvore, ele comeu porque foi servido pela sua esposa. Isso não quer dizer que ele ficou sem pecado, pois o pecado só foi concretizado definitivamente quando os dois, homem e mulher, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu ouvi um sermão uma vez de um pastor lá em Anápolis, dizendo que essa história da queda é a história romântica mais bonita de todas as histórias que existe, melhor até do que Romeu e Julieta. Porque Adão não tinha nada de pecado no seu coração e decidiu se unir à sua mulher para ela não ser castigada por Deus sozinho. Olha só onde que a nossa criatividade vai. Não sei se foi isso que aconteceu, mas o fato é que homem e mulher acabaram entrando juntos na experiência do pecado. E isso tem muito a dizer para nós. Pensando em termos doutrinários, quando o homem experimenta a árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a sua mulher também. Então, em terceiro lugar, o texto nos ensina que a queda, ela chega no ponto máximo na separação entre o homem e Deus. Falando em termos teológicos, quando o homem
come da árvore, ele introduz na história da humanidade uma palavrinha que mexe com o nosso coração, que é a palavra culpa. Algo que nos atormenta muito e que nós, mesmo depois de conhecermos a graça do Senhor Jesus, temos muita dificuldade de lidar com ela. A culpa é demonstrada quando o homem e a mulher então se encontram com Deus. Deus aparece no jardim ali, perto do pôr do sol, e ele chama pelo homem, ele chama pela mulher, eles ouvem a voz de Deus, e em vez de irem em direção a Deus, como eles faziam todos os dias antes disso, eles fogem da presença de Deus, e eles procuram arrumar uma forma de esconder a sua nudez na presença de Deus. Cozer cintas com figueiras era uma forma de tentar esconder o pecado que foi cometido. E a Bíblia chama isso de culpa. Quando nós temos a nossa consciência acusada pelas coisas erradas que fazemos, mas não temos como esconder daquele que é onipresente e onisciente. Diante de Deus, Adão e Eva continuavam nus, mesmo com eles tentando esconder as coisas. O que é culpa? A culpa é o estado que alguém fica depois de ter violado deliberadamente ou não um mandamento estabelecido por uma autoridade a qual ele está sujeito. Por causa da queda, a culpa ela é pessoal e ao mesmo tempo ela é compartilhada. Todos nós nos tornamos culpados na presença de Deus. E cada um de nós é culpado na presença de Deus pelos pecados que comete. A culpa introduziu o conceito de castigo merecido, ou de um pagamento devido, ou mesmo de um pagamento mediante o castigo. O ensino bíblico é que esse pagamento só pode ser feito por um mediador, e o nome dele é Jesus Cristo. Por isso, o texto mostra a queda, e imediatamente a primeira promessa do Evangelho é citada no versículo 15, quando diz que o seu descendente ferirá a cabeça da serpente. Para nós hoje, a única resposta que nós podemos oferecer diante da culpa e os sentimentos de culpa que são consequentes dela é o arrependimento dos nossos pecados e a confissão do depósito da nossa fé na obra de Jesus a nosso favor. Como que nos livramos da condenação e da culpa? Arrependendo-nos dos nossos pecados e confessando-os na presença do Salvador. Porque quando a culpa apareceu, o relacionamento entre Deus e o homem foi rompido. Um texto que não sai da minha memória é Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. O seu braço não pode salvar, mas os vossos pecados causam separação entre vós e o vosso Deus. Deus estende a mão sobre nós, mas nós, por causa da culpa, por causa da nossa corrupção pecaminosa, nós continuamente nos afastamos do nosso Deus. Qual que é a resposta de Deus quando Deus dirige a palavra para ele e ele diz, eu tive medo? Ele não diz que tem temor de Deus, ele diz que tem medo de Deus. E por isso ele se esconde. Quantas e quantas pessoas se escondem da verdade, da necessidade de pedir perdão, da oportunidade de oferecer o perdão. Uma vez eu recebi no meu gabinete pastoral uma senhora, ela me contou uma história, ela ficou 2 horas no meu gabinete e me contou tudo da vida dela. Que ela era uma mulher muito bonita, que ela tinha um homem que ela quisesse, que ela havia se envolvido com prostituição, e que de repente um senhor apareceu lá no lugar onde ela tinha os encontros de prostituição dela, se apaixonou por ela e a tirou de lá. E ela teve uma nova vida.
e teve um filho com ele, mas sentiu saudade da velha vida e começou a praticar adultérios. E por mais que o marido tentasse manter a relação, ele não conseguiu mais e ela se afastou dele e do seu filho. E depois ela se reencontrou com o filho e queria se reconciliar com ele, mas não conseguia por causa da culpa. E eu disse para ela: olha, tem 2 horas que a senhora está aqui, a senhora me contou toda a sua história. No desenrolar do contar da história, ela havia me dito que havia contado para mais 2 outros pastores antes de mim, mas ela não tinha coragem de chegar diante do filho e contar tudo para ele. E eu perguntei para ela o seguinte: como que a senhora tem coragem de contar tudo isso para mim, que sou um estranho, que a senhora está vendo pela primeira vez, e não tem coragem de contar para o seu filho, a quem a senhora ama? É isso que aconteceu com Adão aqui. Eu tive medo. Então eu disse para ela: a única forma da senhora limpar o seu coração dessa culpa, desse medo, dessa fuga, é chegar diante do seu filho, do seu marido, e confessar para eles o que a senhora fez. E pedir para eles perdão. Ela disse: o senhor está dizendo que é isso que eu tenho que fazer? Eu disse: é isso que a senhora tem que fazer se a senhora ler a Bíblia. Eu disse: isso eu não faço. Então eu pergunto: como que as pessoas têm coragem de abrir o seu coração para estranhos, mas não têm coragem de abrir o seu coração para aqueles que amam? Por causa disso daqui: pecado. Pecado não confessado. Pecado não arrependido. Pecado não deixado para trás. O homem diz para Deus: Senhor, eu tenho medo do Senhor. E Deus diz: como assim? Será que Deus tem dúvida? Será que Deus não sabe das coisas? Não, Deus está fazendo perguntas para tirar de dentro da alma do homem aquilo que ele precisa derramar e tirar de dentro de si. Ele faz perguntas, não é porque ele não sabe. Ele faz perguntas porque ele quer que você diga. E ele quer que você diga, não é porque ele quer te expulsar da sua presença, é porque ele quer te curar. É porque ele quer te limpar. É porque ele quer te libertar disso que atormenta e alfineta o seu cérebro, o seu coração o tempo todo. Que não deixa você comer direito, que não deixa você trabalhar direito, que não deixa você amar direito as pessoas com quem você quer se dar bem. E nós ficamos sempre nessa de ter medo e esconder. Então, Deus julga o homem. Sobre a serpente, ele diz que ela será um animal maldito. E que o destino de Satanás é ser esmagado no fim de todas as coisas. Sobre a mulher, ela diz que os seus filhos iriam nascer em meio à dor do parto. E que a subordinação ou a submissão ao marido também tem a ver com o fato de que a mulher ter sido seduzida e caído no primeiro pecado. É interessante quando o texto diz que o desejo da mulher será para com seu marido, não quer dizer simplesmente que ela vai ter que se submeter ao homem, porque isso está na frase seguinte: e ele te governará. Uma teóloga judaica interpretou essa frase, o teu desejo será para com o teu marido, aquilo que virou hoje em dia chacota e brincadeira nos programas humorísticos da televisão, que é aquele desejo imenso e intenso das mulheres quererem mudar continuamente os seus esposos e mandar neles. Muitos casamentos vão para o brejo, porque a mulher quer dominar o seu marido. E eu vi isso claramente numa palestra, uma vez dada numa igreja que eu pastoreei. Nós convidamos uma mulher para falar sobre a submissão da esposa ao marido, e ela veio com uma conversa mais ou menos assim: irmãs,
submissão é inteligência. Olha, se você fizer tudo para o seu marido, você coloca ele aqui. E eu tive que ouvir aquilo numa igreja que eu pastoreava. Essa é a teologia do mundo. Agrade o seu marido para você controlá-lo. Essa não é a teologia das Escrituras. A teologia da Escritura é que uma vez que o marido ama a esposa e a esposa ama o marido, ambos se submeterão um ao outro no cumprimento das suas funções e tarefas dadas por Deus. Dizem até nos encontros de casais uma piadinha que a gente guarda de tão bobinha que ela é. Diz que os homens se casam com as mulheres desejando que elas nunca mudem, e elas mudam. Envelhece, engorda, o cabelo muda de cor, e essas coisas todas, elas mudam. E as mulheres se casam com os maridos tentando mudar eles, e eles nunca mudam, continuam teimosos, deixando a sala suja, a roupa fora do lugar, e essas coisas todas. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é que as mulheres têm que estar sempre tentando mudar os homens e que os homens devem estar sempre tentando manter as mulheres como elas estão. É que eles devem andar juntos, obedecendo, em primeiro lugar, a palavra de Deus. A terra é amaldiçoada por causa do homem e o homem não terá tanto prazer no seu trabalho. Esse texto não está dizendo que o trabalho é uma canseira, no sentido de que ele não é bom. O texto está dizendo que o trabalho que é bom, ele agora tem seus percalços e as suas dificuldades. O homem experimentará a morte física. Ele vai envelhecer e morrer. E ele vai experimentar também a morte espiritual, que é a verdadeira morte, porque Deus os expulsa da sua presença, coloca querubins e espadas flamejantes na entrada do jardim, para que o homem, uma vez pecador, não coma da árvore da vida e se torne um eterno pecador. O ato de Deus expulsar o homem da sua presença, embora seja castigo, também ele é, conforme a gente diz em teologia, diminuído, eufemizado, mitigado com o fato de que Deus não quer que o pecado seja perpetuado na nossa vida. A árvore da vida era para perpetuar as coisas. Quando formos morar lá no céu, e Apocalipse 21 e 22 fala isso, nós vamos poder chegar lá na árvore, colher dos seus frutos e comer deles. Mas em pecado não. Então o ato de Deus expulsar o homem da presença dele é um ato de misericórdia para não permitir que o pecado cometido se perpetue. A morte espiritual é quando nós somos banidos eternamente da presença de Deus, e Deus não quer que isso aconteça. Então eu quero partir para a conclusão. Esse encontro ele é tremendo. Ele é tremendo porque ele revela o quanto que nós, debaixo do pecado, não sabemos nos conduzir e nos comportar na presença de Deus. Mas como que Deus, mesmo quando ele castiga o homem, ele nunca destrói a esperança do melhor. Por 3 razões. O verso 15, nós temos a apresentação da promessa de Deus de que ele nos dará um redentor. Mesmo o homem caído no pecado. Segundo, é interessante que somente agora Eva ganha o nome. E o fato de Adão dar o nome para Eva, sua esposa, é uma prova de que o desejo de Deus é de que a vida seja preservada e ela continue. Porque Eva será a mãe de todos os seres humanos. Isso é um privilégio. Apesar de Eva ter sido o primeiro ser humano a pecar, isso sujou um pouquinho o seu grande privilégio de ser a primeira mãe de todos os seres humanos. Ser mãe é algo que consola no meio da dor. Diferente de muitas mulheres que hoje em dia não querem ser mãe. E de muitos casais que não querem ter filhos. Porque os filhos não são o problema. O problema são os pecados. Os filhos são bênção de Deus. E a promessa de ter filhos, ela continua mesmo depois da queda no pecado. E terceiro,
O verso 21 fala da segurança da providência de Deus. Fez o Senhor Deus vestimenta de pelos para Adão e sua mulher e os vestiu. Aquelas folhas de figo não ia durar muito, gente. Você já viu folha de figo? Tem gente que quer melhorar cabelo com aquilo e depois experimenta, é problema, né? Mas é folha. Folha seca, folha rasga, folha acaba. Então Deus, que foi o primeiro estilista, deu roupas para o homem e para a mulher. Alguns acham que aqui surge a ideia, o conceito de sacrifícios de animais. Deus deve ter matado alguns animais para usar o pelo deles e fazer roupas para o homem e para a mulher. E depois, então, a ideia de um mediador, de um substituto, ela começa a ser introduzida aqui. Mas há muita discussão sobre isso. O que eu quero apontar como conclusão é que Deus é um Deus providente. Mesmo castigando o homem, mesmo o expulsando da sua presença, Deus não abandona o homem. Deus não joga o homem à própria sorte. Deus ama e Deus vai atrás e Deus cuida. Assim, meus irmãos, como que nós temos nos encontrado com Deus? Qual tem sido o sentimento que tem governado os nossos encontros com Deus? Medo, culpa, segurança, dependência? Gênesis nos ensina que a forma de nos relacionarmos com Deus é aceitar a dependência e nos regozijarmos nela. Porque o outro caminho, o caminho de deixa que eu faço do jeito que eu achar melhor, foi o caminho que nos colocou na situação na qual nós nos encontrávamos antes de conhecer Jesus. Sem rumo, sem Deus e sem esperança. Mas agora, Deus nos oferece em Cristo uma nova forma para nos reconciliarmos com Ele e voltarmos à sua presença não com medo, não nos escondendo entre árvores dos jardins, mas como diz Hebreus, entrando ousadamente até o trono da graça, para receber socorro, para receber misericórdia, para receber graça em ocasião oportuna. É assim que Deus quer que nos encontremos com Ele.